Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com a análise da obra maior do classicismo barroco, do barroco francês, que é o Palácio de Versalhes. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte, eu sou a Sara, hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com uma análise de uma obra grande do barroco francês, também conhecido como classicismo barroco, também conhecido como barroco classicista ou ainda estilo Luís XIV. E hoje vamos ficar com a análise daquela que é considerada a obra-prima do barroco francês e também a obra que marca para sempre a construção dos palácios na Europa. Hoje vamos analisar esta obra. Este é o Palácio de Versalhes, o palácio que é considerado o mais belo do mundo. Este complexo ocupa um total de 14 km, porque não é só o palácio. Para além do palácio, temos uma propriedade gigantesca com jardins, com uma pequena cidade, com um parque, enfim, é um precursor do urbanismo moderno. E de qualquer ponto da cidade nós temos 3 largas avenidas que convergem no palácio. Aquele que é considerado pelos franceses o Château de Versalhes, o mais belo palácio do mundo. E nós temos vindo a falar acerca do barroco francês, nós temos vídeos aqui no canal, eu vou deixar aqui linkado em cima no cartão, para se vocês tiverem curiosidade irem lá e aprenderem um pouquinho mais. E nesses vídeos do barroco francês nós tivemos que falar de um rei que foi uma personalidade fascinante e muito importante para o barroco em França, que é o Luís XIV. O Luís XIV era o rei mais poderoso do mundo, nesta altura, foi um dos maiores reis franceses, um dos mais poderosos, um dos mais ricos. Ele era absolutista, ou seja, ele mandava sozinho. É dele a célebre frase, o Estado sou eu, portanto ele resumia em si todo o poder de França. Ele também era conhecido como o Rei Sol. E o que ele queria era mudar a corte de Paris para Versalhes, porque a corte, a sede, a casa do rei, a sede da corte era no Louvre, que na altura não era um museu, era um palácio do rei, era onde o rei tinha a sua corte. Ele queria sair de Paris, ele teve várias más experiências em Paris e queria sair de lá. Então decidiu mudar-se para Versalhes. Eu vou contar a história do castelo, depois nós vamos ver todo por fora, todo o palácio, vamos falar também do interior, ainda vamos falar dos jardins e vamos falar da propriedade. Portanto, este vai ser um vídeo longo, preparem-se. Já sabem que eu tenho sempre por baixo dos nossos vídeos uma coisa que se chama minutagem, onde eu faço os capítulos com a minutagem exata, portanto vocês clicam lá e vão direto para a parte que vos interessa, ou então eu sugiro que vocês vão acompanhando o vídeo aos poucos, parem para tomar um café, para beber um vinho, para falar com alguém e depois continuem porque vai ser um vídeo longo. Também vos digo que este vídeo foi-me sugerido pelos membros do Clube Criarte. Se vocês quiserem ser membros do Clube Criarte, basta aderir. Por baixo de todos os vídeos aparece assim uma caixinha a dizer subscrever e ao lado aderir. Para aderir, basta clicar, ler tudo o que isso implica e depois então fazem parte do Clube Criarte. No Clube Criarte temos algumas vantagens. Mas vamos então começar com a análise ao Palácio de Versalhes. Ora bem, a história do Palácio de Versalhes começa, na verdade, antes de Luís XIV. Apesar dele ser a figura central do nosso vídeo, porque ele é o rei absolutista e foi ele que decidiu que o estilo da arte em França, o estilo seria o seu estilo preferido, que era uma mistura do estilo clássico com uma mistura de barroco, e chamou-lhe classicismo barroco, porque os franceses são diferentes e dizem que não tiveram barroco, mas tiveram, pronto. Então, o Luís XIV é figura central do barroco em França. No entanto, a história do Castelo de Versalhes, ou do Palácio de Versalhes, como preferirem, ele começa antes, começa com o pai de Luís XIV, começa com este senhor. Este é Luís XIII. E este senhor, em 1624, decidiu construir na pequena vila de Versalhes um pavilhão de caça. Em 1634 ele decide que gosta muito de ir caçar e decide que deve ampliar este pequeno pavilhão de caça para um pequeno castelo em tijolo, assim uma coisa simples. Para isso ele chama este senhor, que é o arquiteto Philibert Leroy, e ele projeta então um pequeno castelo de tijolo. Ora, Luís XIII faleceu
relativamente jovem, ficou a reger todo o reino de França a sua esposa, até o filho, o Luís XIV, ter idade para tomar o poder. Quando o Luís XIV chega ao poder, ele tinha muitas saudades do pai. Ele lembrava-se com saudades dos momentos que tinham passado em Versalhes. Então ele tinha assim um apego emocional à cidade de Versalhes e àquele pequeno castelo que o pai lá mandou edificar. E o que é que ele decide? Ele decide ampliar. No entanto, como ele era muito apegado à figura do pai, ele nunca autorizou que nenhum arquiteto, nenhum artista, ninguém tocasse nas paredes do castelo que o pai mandou lá fazer. Portanto, o que ele queria era um palácio para mudar a corte para Versalhes, porque ele gostava muito de Versalhes, mas queria um palácio gigante, mas não queria que destruíssem o palácio pequeno que lá estava. Então, em 1661, ele decide reformar o palácio. A ideia do Luís XIV era deslumbrar, ele era um rei absolutista, ele queria mostrar o domínio, a riqueza de França nesta altura. Um dos grandes sonhos de Luís XIV era roubar a Roma o título de capital das artes. Porque só as cortes ricas, não é verdade, é que dão dinheiro aos artistas. Aqueles que estão ocupados a sobreviver ou que estão no meio de uma guerra não têm agora cabeça, nem tempo, nem dinheiro para fazer obras e para encomendar obras. Então, só um país muito rico, só um rei muito poderoso é que tinha então dinheiro para dar para a arte. Em Roma tínhamos o caso da Igreja. A Igreja usava a arte como uma ferramenta para chamar a si os crentes. O Luís XIV, muito inteligente, percebeu que podia fazer o mesmo usando a arte como propaganda, não para uma religião, não para uma crença, mas para a sua própria campanha política. Ele queria chamar a si o povo, entendem? Através da arte. E queria que França tivesse um estilo de arte único, diferente dos italianos, diferente do barroco italiano, por isso é que ele tinha pavor ao que vinha de fora, e queria que França então tomasse o lugar da capital das artes. Devo dizer, uma consideração aqui no vídeo, que ele conseguiu. Que, a partir do barroco, o centro da arte, a vanguarda, o sítio onde surgem novos movimentos e novas ideias, passa realmente a ser Paris, passa realmente a ser França. Portanto, aquele grande apoio, aquela grande cidade das artes, para onde toda a gente ia estudar, para onde todos os artistas queriam ir aprender, deixou de ser Roma, passou a ser Paris. E nós vamos ver isso depois nos movimentos modernistas, que não estão assim tão longe. Mas pronto, ainda estamos no barroco. Então, o Luís XIV queria chamar a si a capital das artes, queria ter um estilo diferente, o estilo do seu Estado. E Versalhes acabou por se tornar os sonhos deste rei. Ele projetou em Versalhes tudo aquilo que ele queria transmitir ao seu povo. Toda a riqueza, todo o esplendor, todo o poder absoluto são imprimidos aqui nesta obra. Depois de escolher então o estilo, que era uma fusão entre os ideais da arte clássica, que é toda ela monumentalidade, colunas, simetria, linhas retas, juntou-lhe o barroco, não é verdade?, que é grandioso, luxuoso, super decorado, super dourado, tem luz, tem sombras, tem linhas curvas, tem movimento e claro que tem o drama. Então, depois disto decidido, em 1661, Luís XIV chama então os arquitetos e inicia o projeto. Como o rei nunca consentiu a destruição do palácio original do seu pai, que é do século XIII, Versalhes acabou como dois palácios juntos. Um a leste, que lembra o final do período da construção do Renascimento medieval, aquele castelo do seu pai, e o outro a oeste, com uma nova arquitetura carregada de estátuas e colunas muito ligadas ao traço grego e romano e também à mitologia clássica, que ressurge com bastante frequência em vários pontos aqui de Versalhes. Para tão grande empreitada, Luís XIV chama então uma equipa. Primeiro, chama este senhor. Este é Louis Levaux, um arquiteto. Chama também este senhor Charles Lebrun, um decorador de interiores, um designer fabuloso. E por fim, chama este senhor André Lenotre, um magnífico arquiteto paisagista. Em 1670, infelizmente, o Levaux, o arquiteto principal do projeto, faleceu e foi chamado para substituir este senhor, Jules Hardouin Mansart. Então o projeto vai se desenvolvendo, o rei vai se mudando para lá, ele leva toda a corte consigo. Isto eram pessoas que tinham os seus próprios palácios, que são obrigadas pelo rei a juntar-se a ele em Versalhes,
o Palácio de Versalhes vai sendo ocupado conforme os títulos e o sangue. Ou seja, na parte nobre, na parte central do palácio, vai ficar o rei de um lado, a rainha do outro. Eles viviam em apartamentos diferentes. Apartamentos era um conjunto de quartos para uso privado. Temos o grande apartamento do rei e o petit appartement, o pequeno apartamento da rainha. Também nesta parte central fica o Delfim, que é o nome que se dá ao herdeiro, ao próximo herdeiro do trono. E depois, à volta, vão ficando os príncipes e as princesas conforme a ligação ao sangue real. Para além dos príncipes e das princesas, vão então ficando hierarquicamente outros nobres. Também para lá se mudam toda a estrutura destes nobres. Para além dos guardas que defendem o rei e a rainha, vão também as pessoas que servem o rei e a rainha e vão também as pessoas que servem e que protegem todos estes nobres. O que acontece é uma explosão em tamanho, não só do Palácio de Versalhes, que abriga todos estes nobres, como também da própria cidade de Versalhes, que tem que abrigar o quê? Os soldados, que eram para aí 18 mil, os criados, as criadas, os embaixadores, enfim, os jardineiros, todas as pessoas que precisavam dali viver para manter as coisas, mudaram-se com a corte para Versalhes. Vamos agora falar então da fachada do Palácio de Versalhes. Eu estive lá há muitos anos, acho que quando eu lá estive as coisas estavam em obras, é a minha sorte. Mas agora até tinha vontade de lá voltar, só que estamos em pandemia, talvez depois da minha segunda dose da vacina eu consiga ir. Mas a fachada é das coisas mais impressionantes de Versalhes. Aliás, é uma dica que eu vos dou, é que quem não quiser entrar no palácio, porque a visita é cara, e para além de ser cara, é muita gente. Há pessoas que não conseguem conviver assim com aquelas multidões. Ir a Versalhes para o exterior já é uma coisa maravilhosa, porque quer a fachada, quer os jardins, são lindíssimos. Dá para passar assim um dia em paz e calma, uma coisa maravilhosa. Nós agora, nesta primeira parte do vídeo, vamos então analisar o exterior e vamos começar então aqui pela fachada. Aqui temos o exemplo perfeito do que é o classicismo barroco. É uma fachada de linhas puras, ornadas com balaustradas, pilastras, sacadas, estátuas e troféus. Este classicismo barroco acaba por se tornar, na verdade, depois de Versalhes, o molde para todos os palácios reais da Europa. As pessoas gostaram tanto disto que acabaram por reproduzir, e com razão, porque isto é lindíssimo. O palácio tem 700 quartos, mais de 2.000 janelas, 67 escadas e 1.000 lareiras. 60.000 das suas peças são relativas à história francesa e, em conjunto com os jardins, o palácio possui cerca de 67.000 metros quadrados, ou seja, um pouco mais que 9 campos de futebol, assim, porque são medidas que toda a gente percebe, portanto é gigantesco. Eu acho interessante pensar que este exagero nas dimensões das coisas, esta grandiosidade do Luís XIV, é em si tão barroco. É ou não é? Ele não queria ser barroco porque os italianos eram barrocos, mas ele é um homem barroco por excelência. É tudo exuberante, é tudo teatral, é tudo demais, é mais e mais, é o maior disto, é o maior daquilo. É realmente nas proporções exteriores que se percebe logo que Versalhes é um monumento barroco. E foi a 6 de maio de 1682 que Luís XIV fixa a sede da corte francesa em Versalhes. Foram cerca de 20 anos de mudança, portanto, não era só por causa das obras, eu já vos disse que ele insistiu em levar a corte para lá. E a corte é formada por nobres, por pessoas muito ricas que tinham os seus próprios palácios maravilhosos. E o rei obrigou-os a ir. Mas para os manter felizes tinha que ter a grandiosidade dos palácios. Portanto, tinha que ter estes jardins magníficos, tinha que ter uma sala para a ópera, tinha que ter concertos, tinha que ter não sei quantas cozinhas, enfim. Tinha que os aliciar. Então foram 20 anos de mudança que Luís XIV levou para mudar a corte completamente para Versalhes. E pode-se ver que o rei queria tanto impressionar toda a gente, não só a sua corte, mas os embaixadores estrangeiros, que ele colocava o seu símbolo pessoal, que é o Sol, porque ele era o Sol, ele era o centro do universo. O Sol está presente em todas as decorações em Versalhes. Na verdade, a estrutura básica do palácio é clássica e muito simétrica, o que nos remete para a ordem e rigor dos gregos. Vamos agora espreitar um dos meus sítios preferidos em Versalhes e também, pelos vistos, um dos sítios preferidos do Luís XIV. Temos uma coisa em comum, que é este pátio. Este é o pátio de mármore. Temos o portão de entrada e, frente a este portão de entrada, temos então este magnífico pátio. Aqui temos a simetria e o equilíbrio clássicos, mas também temos o exagero do barroco.
O clássico é estrutural e o barroco é o excesso, é a decoração que aqui vemos, é todo este dourado. Nesta fachada temos grades decorativas, colunas, brasões, molduras, esculturas e no centro o que é que nós temos? Um relógio magnífico. Temos aqui as curvas, temos aqui as contracurvas e, claro, temos aqui a escultura barroca. Temos aqui, neste pequeno pátio, a perfeita mistura do clássico com o barroco, sendo que o clássico é essa estrutura de linhas retas e de simetria, e no barroco temos esta decoração lindíssima, brilhante e luxuosa. Agora, vamos entrar no Palácio de Versalhes. Vamos entrar. Ok, é aqui. É quando nós entramos em Versalhes, no interior do Palácio de Versalhes, que nós percebemos de forma mais clara que isto é um palácio da época do Barroco. Aqui temos uma decoração em que se prevalia o excesso. O Barroco tem horror ao vazio. Aqui temos o luxo, temos o dourado, temos o escuro e o claro, não é verdade? Aqui temos então o verdadeiro sentido do barroco. Nós agora vamos analisar os quartos do rei, os quartos da rainha e os quartos gerais. No final vamos analisar também a igreja privada. Não vou analisar a ópera porque a ópera não tem nenhuma traçada a barroca, porque também é uma construção posterior. Atenção, porque 3 reis, 3 diferentes pessoas viveram em Versalhes. Viveu aqui o Luís XIV, depois viveu aqui o Luís XV e finalmente viveu aqui o Luís XVI, o último rei francês, aquele que perdeu a cabeça. Portanto, durante estes 3 reinados, o palácio continuou a crescer. Como foram 3 reinados sucessivos sem interrupção, o palácio cresceu mantendo uma unidade estética muito invulgar, porque normalmente, quando um palácio leva tanto tempo assim a ter obras, não é verdade, ele acaba por perder um pouco da sua originalidade ou do seu traçado original. Aqui não, porque foi tudo sucessivo e eles mantiveram sempre esta linha do barroco classicista. Portanto, nós temos aqui obras para muitos anos, para 3 reinados pelo menos. Nós vamos concentrar mais no Luís XIV, porque foi ele que fundou então aqui este Palácio de Versalhes. Então nós vamos ver primeiro os apartamentos do rei. A Câmara do Rei, ou Grande Apartamento do Rei, como também é conhecido, era na verdade do Luís XIV e ocupa o mesmo local dos quartos que Luís XIII ocupava anteriormente. Para entrar neste espaço privado, Luís XIV tinha um acesso pelo Salão dos Espelhos, nós vamos falar depois, desde a antecâmara de Hall de Boeuf, passando pelo Guardião e pelo Grand Couvert, a sala cerimonial onde Luís XIV fazia as suas refeições à noite. Normalmente o rei comia sozinho, numa mesa à frente à lareira. Os seus talheres eram-lhe trazidos numa caixa dourada e os cortesãos podiam assistir enquanto o rei jantava. Ficavam ali, pé, a ver Sua Majestade comer. Meu Deus, isto para mim é o cúmulo do absolutismo. Portanto, as pessoas acreditavam tanto que o rei era absoluto, magnífico, o sol, que era um privilégio enorme ficar de pé a ver o rei comer. E eu aposto que ele nem oferecia, porque ele era assim como eu, gosta de comer. Não oferecia a ninguém. Eu também não partilho comida. Pronto. Então era neste espaço que se realizavam várias cerimónias importantes. Poucas pessoas eram convidadas para estes aposentos, porque eram os aposentos privados do rei. Há outras salas, para as pessoas em geral, estas não. E uma destas salas, então, era destinada à antecâmara, era destinada à refeição, onde o rei ficava à lareira ao jantar, com as pessoas de pé a olhar para ele. A seguir temos o quarto do rei. Este tinha sido a sala de estar do Estado, mas o Luís XIV mudou-se para lá. E foi neste quarto, na verdade, que ele veio a falecer em 1715. Depois de Luís XIV, este continuou a ser o quarto do rei Luís XV e também do rei Luís XVI. E foi desta sacada que Luís XVI e sua esposa, a famosa Marie Antoinette, viram o povo vir com os seus instrumentos, as enxadas, as pás, para os degolar e fugiram. Mas foi aqui, é uma fachada histórica, pronto. A cama do rei está debaixo de um relevo do escultor Nicolas Costeau, que conta com várias decorações e pinturas, incluindo um autorretrato de Anthony van Dyck. Quando o rei Luís XIV ali viveu, o acesso a este quarto era restrito. Mas, na ausência do rei, quando o rei ia a outros quartos por aí, ou outros castelos, ou outros palácios,
Ele deixava que as pessoas da corte entrassem para admirar o seu quarto. Ainda bem, não é? Porque estava cheia de arte lindíssima, mas isto era algo muito incomum. E muitos dos embaixadores de outros países que iam a Versalhes achavam isto muito estranho, como é que um rei absolutista deixava que na sua ausência estranhos entrassem no seu quarto. Aqui temos o vestíbulo. Este é revestido de mármore e iluminado por duas janelas que se abrem para o pátio real. Em 1701, para fornecer mais luz, a parede oposta às janelas foi aberta, criando uma lógia no vestíbulo. Este vestíbulo servia de entrada por uma escadaria para os apartamentos do rei, da rainha e da Mademoiselle de Maintenon. Não vos vou contar porque é que o rei tinha uma entrada direta lá para a Mademoiselle. Não sou cusca, mas imagino. Ai. E estas são a Salle de Garde de Roi, que serviam para abrigar a guarda real. Originalmente esta sala incluía paredes revestidas a ouro, uma cena da Batalha de Loos, de 18 de dezembro de 1691, de Joseph Parrocel, e ainda dois grandes candelabros com o monograma do rei, bancos de madeira, camas de campanha e biombos. Esta é o Salon de l'Oeil de Boeuf. Era a principal antecâmara do quarto do rei. O nome desta sala vem da janela de aço inoxidável situada na enseada sul do teto. Esta sala é decorada por um friso em estuque dourado que apresenta uma treliça cujo fundo são dançarinas putti. Luís XIV não poupou gastos na decoração desta sala, que encheu de móveis dourados e espelhos de Veronese. Mais uma sala, este é o Chambre de Luís XIV, ou seja, aqui é que ele dormia, ou era suposto dormir. Foi construída em 1701, no local do antigo Salão do Roi, ou quarto de vestir, mas foi transformado por Luís XIV num apêndice do Salão dos Espelhos, e durante 17 anos serviu para as cerimónias que cercavam o rei. Estas cerimónias são muito importantes durante o reinado de Luís XIV, e este quarto servia para duas das mais importantes. Era a cerimónia do levantar do rei e era a cerimónia do recolher, ou seja, ele dormia onde queria, mas àquela hora vinha para este quarto, entravam os criados para fazer a cerimónia do rei acordou. E depois, para se deitar era a mesma coisa, fazia aqui a cerimónia do o rei vai se deitar. Vamos passar para mais uma sala. Este é o Gabinete de Conseil, que era uma câmara de conselho decorada com paredes revestidas de espelhos. Apesar do luxo dos espelhos e da mobília, esta sala era mais prática. Era composta por uma mesa coberta de veludo com 3 poltronas, 12 bancos dobráveis e um sofá-cama. E era nesta sala que Luís XIV governava a França. Esta era a sala onde ele recebia os conselhos, portanto estavam aqui os conselheiros do rei reuniam-se, era aquilo que ele recebia diplomatas, era aqui que ele recebia as notícias dos seus espiões, portanto, na verdade, aqui era nesta sala que era governada toda a França. E é uma sala mais prática, apesar de muito decorada, ela é mais prática porque tinha um motivo mais funcional. Depois temos o Gabinete des Termes, que era a última sala da Câmara do Rei. O seu nome está ligado à decoração que contava com 20 Hermès. Aqui o rei guardava as perucas. O Luís XIV era um homem muito vaidoso. Era da moda da época, não é verdade? Quem somos nós agora para julgar? Mas usava aquelas perucas todas muito repenicadas. E tinha esta sala para as guardar. Era uma sala para as perucas do rei. Eu acho isto o máximo. É uma pena não terem sobrevivido, porque eu adorava ter visto isto. A sala também era o vestiário de Luís XIV, que aqui trocava de camisa, peruca e chapéu 4 vezes por dia. Portanto, senhoras, não se sintam mal. Nós, na verdade, somos todas do classicismo barroco. Portanto, este appartement du roi, esta câmara do rei, do Luís XIV, foi usada de forma privada por o rei Luís XIV, por o rei Luís XV e pelo rei Luís XVI. O Luís XIV também guardava aqui, neste seu apartamento privado, neste conjunto de salas, a sua arte preferida e também a sua literatura preferida. Luís XIV era um homem que gostava das artes, que gostava de ler, era extremamente culto e aqui era o seu retiro privado, para além das salas para a cerimónia, era o local onde ele comandava a França, não é verdade? E era também o local onde ele colocava as perucas e as outras coisas que ele considerava obras de arte que ele mais gostava. Agora vamos então para outra parte, que vamos conhecer
a parte da rainha, porque isto era só do Luís XIV, mas o Luís XIV era casado. Vamos então agora ver os apartamentos da rainha. A Câmara da Rainha é um conjunto de quartos reservados para o uso pessoal da Rainha de França. Originalmente, o Petit Appartement de la Reine servia a Marie-Thérèse, que era a mulher consorte de Luís XIV. Depois foi remodelado para o uso de Marie, e perdoa-me, eu não consigo dizer o último nome dela, vou passar aqui. Eu não consigo, eu não vou dizer. Vou-lhe chamar só Maria. Marie, que era então a esposa de Luís XV. E, finalmente, estes apartamentos, então, foram para a esposa do Luís XVI, que é a famosa Marie Antoinette. Os apartamentos da rainha espelhavam os do rei, ambos tinham tetos pintados com cenas mitológicas. O teto do rei mostrava figuras masculinas e o da rainha figuras femininas. Com vista para o Parterre du Midi, esta câmara é simétrica ao Grand Appartement du Roi e foi sempre ocupado pela rainha e várias vezes redecorado. Vamos então começar pelo quarto da rainha. Esta é a sala principal do apartamento e aquela em que a rainha mais passava o seu tempo. Aqui, Marie-Thérèse, a mulher de Luís XIV, dormia, aqui ela recebia o rei e aqui acabou por falecer. Foi também aqui que nasceram os infantes e os príncipes de França. A decoração conserva memórias das três rainhas. A compartimentalização do teto é da rainha Marie-Thérèse. As pinturas e os trabalhos em madeira foram para a Marie. E, finalmente, a Marie Antoinette apenas acrescentou uma lareira e móveis. Após a Revolução Francesa, toda esta decoração foi leiloada. Na verdade, durante um ano inteiro se fizeram leilões diários das coisas que estavam nos apartamentos da rainha. Tal era a riqueza e tal era a quantidade de coisas que ali estavam. Este é o Salão Nobre. Esta era a antessala da rainha. Aqui se concediam audiências e se reunia o círculo íntimo. Marie Antoinette refez toda a decoração, preservando apenas as pinturas do teto. Outra sala, esta é a antecâmara do Grand Couvert. Aqui a rainha fazia as refeições públicas, numa espécie de ritual luxuoso. Lembram-se quando o rei jantava sozinho, tinha lá as pessoas a ver? Isto é, é parecido, só que aqui ela não comia sozinha, ela comia com o rei e com os infantes, com os seus filhos. Portanto, só membros da família real se podiam sentar. Os outros tinham um banquinho ou ficavam de pé. Luís XIV jantava com a rainha quase todas as noites. Luís XV preferia jantares mais íntimos. E Luís XVI e Marie Antoinette achavam que isto era uma grande seca e convidavam músicos. Ela achava chatíssimo as pessoas observarem quando ela usava ou não usava o guardanapo. Isto é verdade, é verdade, é uma lenda, mas dizem que ela achava isto uma chatice, as pessoas estavam a olhar para ela porque toda a gente a criticava, ninguém gostava da Marie Antoinette, fora do palácio e dentro do palácio. Então, se ela usava o guardanapo, queixavam-se, ela não usava, queixavam-se. Então ela mandou montar um estrado, chamou músicos e pronto, as pessoas sempre estavam mais distraídas. Esta é a entrada para a Sala dos Guardas, que também é conhecida como Escadaria de Mármore, e servia para o Salle du Sacre, onde os soldados que defendiam a rainha ficavam. Esta sala está completamente preservada, nunca sofreu alterações. Os guardas guardavam as portas dos apartamentos, escoltavam a família real, decoravam a capela durante a missa. O Petit Appartement de la Reine, que visitamos hoje, é aquele decorado e renovado por Marie Antoinette. O arquiteto Richard de Mick, em 1783, cobriu as paredes com este cetim branco bordado de arabescos florais para dar coesão a toda a decoração. E em 1781, após o nascimento do primeiro filho, o Delphine, Richard de Mick redecorou o gabinete de La Méridienne, a sala onde a rainha escolhia a roupa que usaria no dia seguinte. A última modificação importante foi a redecoração da Sala Doré em 1783. Uma das mais interessantes ou mais conhecidas características do Petit Appartement de la Reine é a passagem secreta. É conhecida porque era uma passagem secreta entre o apartamento da rainha e o apartamento do rei. Para quê? Para eles poderem visitar sem ninguém ver, porque já perceberam que aqui era tudo muito público. O nascimento das crianças era em público, para terem a certeza que não eram trocados à nascença. A cerimónia do acordar, portanto, tinham que se vestir em público. A cerimónia do deitar, tinham que se despir em público. A cerimónia do jantar, era tudo muito público. Para manter um pouco de privacidade, havia então um túnel, uma passagem secreta dos quartos da rainha para os quartos do rei. E foi exatamente por esta passagem secreta que a Marie Antoinette conseguiu fugir aos revoltosos que invadiram Versalhes no início da Revolução Francesa para a matar. Ela fugiu por essa passagem secreta. É muito famosa e pode ser visitada. Basta pagar. Agora vamos conhecer então o espaço público, que são, conhecemos o espaço privado do rei, conhecemos o espaço privado da rainha, agora vamos conhecer um conjunto de salas mais públicas, aquelas que a corte podia visitar com mais frequência. São chamadas a Grande Galerie do Palácio de Versalhes.
Na verdade, a Grande Galeria é um conjunto de 3 salas de recepção. Aqui realizam cerimónias, celebrações e recepções importantes e são elas a Sala dos Espelhos, o Salão da Guerra e o Salão da Paz. Vamos começar por aquela que é talvez a sala mais conhecida do Palácio de Versalhes, aquela que a gente mais encontra na internet, nas revistas e aquela que toda a gente quer ver quando vai à França. Este é o Salão dos Espelhos. Este Salão dos Espelhos tem 73 metros de comprimento, 10 metros e meio de largura e 12 metros de altura. Este é o Galerie des Glaces, a galeria central do Palácio de Versalhes. De início, este espaço era ocupado por um terraço aberto, mas era ruidoso e era exposto. Assim, o terraço que ligava o apartamento do rei ao apartamento da rainha, do arquiteto Louis Levaux, foi substituído por uma galeria, projeto já de Jules Ardois Mansart. As obras iniciaram-se em 1678 e terminaram em 1684. A principal característica desta sala são estes 17 arcos espelhados que refletem as 17 janelas com arcadas para o jardim. Cada arco contém 21 espelhos. Ao todo, a galeria é decorada com 357 espelhos. As pilastras são de mármore e são decoradas com símbolos de França, como a flor de lis, o sol, que é o símbolo do rei sol, e o galo. Outros elementos desta sala foram derretidos por Luís XIV em 1689 para financiar uma guerra. O teto é pintado por Lebrun e ilustra a história de Luís XIV durante os primeiros 18 anos do seu reinado. Este magnífico salão servia diariamente como local de passagem, local de reuniões e, claro, as recepções diplomáticas. Nesta ocasião era colocado um trono no final da galeria. Isto nem sempre acontecia, na verdade era muito raro, mas quando é que acontecia? Quando Luís XIV não gostava das visitas. Aqui era a corte. Então emissários de todo o mundo vinham falar com o rei de França, que era um rei muito poderoso. Quando eram emissários de um país com o qual ele tinha algum problema ou não gostava, o que é que ele fazia? Colocava o trono no fim dessa sala dos espelhos e sentava-se. E colocava toda a corte assim, de um lado e do outro, junto aos espelhos. Então o desgraçado do emissário, do embaixador, chegava, tinha que passar por aquela fila enorme de gente bem vestida e fazer as vénias ao rei. Era para os humilhar, para mostrar todo o seu grande esplendor. Também neste salão, em 1919, foi assinado o Tratado de Versalhes, que assinalou o final da Primeira Grande Guerra Mundial. Os espelhos eram um dos objetos mais caros na altura e a República de Veneza detinha o monopólio da sua fabricação. O Salão dos Espelhos ainda hoje é utilizado para ocasiões especiais da República Francesa, para dar prémios, para condecorar alguém, assim, coisas especiais, eles vão para lá. Ok, este é o Salão dos Espelhos. É lindo de morrer, é lindo, lindo, lindo. É muito ouro sobre o negro, não é verdade? Que é uma coisa muito típica do barroco. É muito decorado, é grandioso, é fantástico. Vamos agora conhecer então mais um salão. Este é o Salão da Guerra e é também um projeto de Jules Ardois Mansart e a decoração é de Lebrun, com a temática das vitórias militares. Claro, é o Salão da Guerra, não é verdade? As paredes estão cobertas de painéis de mármore decoradas, de destacar numa das paredes um baixo relevo oval representando Luís XIV a cavalo pisando os inimigos. A obra apoia-se em 2 prisioneiros acorrentados. Por baixo, um baixo relevo esconde a lareira. Aqui, Clio, a musa da história, registra os grandes feitos do rei Luís XIV. Esta é uma obra de Coysevoxis. Eu peço desculpa se não é assim que se diz o nome dele, mas eu vou deixar aqui a rodapé. Não consigo dizer isto. É mesmo gaulês. Só me lembro os nomes do Asterix. O teto é todo decorado ao estilo barroco e é lindíssimo e mostra os inimigos da França derrotados por Luís XIV. Vamos agora passar a outro salão, que tem um nome também muito apropriado, Salão da Paz. O Salão da Paz também apresenta decorações em painéis de mármore. A grande diferença é que aqui Lebrun pintou no teto os benefícios da paz dada pela França à Europa. Nesta sala, no reinado de Luís XV, a Rainha Maria dava concertos de música religiosa e aqui Marie Antoinette jogava muitos dos seus jogos. Ok, fizemos os apartamentos do rei, os apartamentos da rainha, os apartamentos gerais. Agora, para terminar o interior de Versalhes, porque depois ainda temos o exterior, não é? Eu disse, este vídeo vai ser longo. Vamos conhecer um sítio lindíssimo que eu nunca visitei, porque eu já vos disse, quando eu lá fui estava tudo em obras, que é a Capela. Esta é a Capela Real.
foi o último grande projeto de Luís XIV para o Palácio de Versalhes. Esta obra foi iniciada por Arduin Mansart e foi terminada por Robert de Cotte. Mais de um terço do orçamento foi para a decoração. A pintura, a escultura, tudo isto é o melhor exemplo francês do classicismo barroco. A Capela Real é o edifício mais alto do palácio e, segundo Luís XIV, apenas o poder divino poderia ter um quarto mais alto que o seu. Só Deus. Acima dele, só Deus. Isto, meus amigos, é que é ser absolutista. E pronto, terminamos o interior de Versalhes. Agora, vamos ao saltinho lá fora. Agora, nesta parte do nosso vídeo, vamos então falar dos jardins de Versalhes. Os jardins são uma coisa magnífica. Existem vários tipos de jardins. Existe o jardim italiano, existe o jardim francês, existe o jardim inglês, cada um com as suas características. Este é o jardim francês. Foi este que deu nome ao que é ser um jardim francês. Vamos ver e vamos falar também da pessoa que imaginou estes jardins, este arquiteto paisagístico que revolucionou o mundo da arquitetura paisagística. Este senhor, André Lenotre, que durante 25 anos planeou e trabalhou a arquitetura paisagística em Versalhes. Parte do que lhe foi pedido era para entreter os nobres. Nobres ricos, já falámos disto várias vezes. Portanto, o jardim tinha uma função para além de ser bonito. Tinha que ser um espaço de lazer, tinha que ser um espaço que surpreendesse, tinha que ter vários níveis e, para além de tudo, tinha que agradar a um rei e tinha que complementar a grandiosidade do palácio. Porque, na verdade, o Palácio de Versalhes cresce para fora de si com esta arquitetura paisagística. Não é verdade? Todas as janelas que nós olhamos em Versalhes dá a sensação que o palácio se prolonga nos seus jardins. Portanto, isto foi tudo muito pensado por este arquiteto. Lenotre decidiu, então, construir um jardim de grandes perspectivas, de forma a que não se consegue ter uma vista global dos jardins. Estes revelam-se aos nossos olhos pouco a pouco. Isto é possível graças a uma série de canteiros planos. Desta forma, a paisagem surge à medida que o visitante avança pelo espaço. Duas das obras mais reconhecíveis de Lenotre são os famosos canteiros, cujos formatos parecem bordados. Chama-se isto parterre française. Os parterres franceses são simétricos e geométricos e formam desenhos de arabescos simétricos. O grande canal do Palácio de Versalhes é também muito famoso. Aqui Lenotre conseguiu uma harmonia visual perfeita. O grande canal dispõe de dois canais laterais de tamanhos diferentes, um de 62 metros e o outro de 80 metros. A peça d'água forma uma cruz e mede ao todo 23 hectares. Aos olhos do visitante, tudo é harmonioso, graças à perspectiva óptica em câmara lenta para dar a impressão que o canal é muito maior do que o é na realidade. As flores do jardim não eram plantadas, mas apresentadas em vasos. Isto permitia toda a decoração rapidamente mudar, conforme os desejos do rei. E também permitia uma coisa que é assim, era o exagero em luxo, era flores frescas. Eles não queriam que as flores tivessem o seu ciclo normal, não é? Temos o botão, depois temos a flor aberta e depois ela vai murchar. Eles não queriam nem botão, nem murchas, então eles plantavam e apresentavam flores frescas. E quando elas começavam no seu ciclo, retiravam e colocavam outras. É um desperdício, mas era realmente à vista lindíssimo, porque o jardim estava sempre florido, sempre, todos os dias, era magnífico. Claro que para manter tudo isto, a água é indispensável. Os responsáveis pela manutenção das fontes do rei eram uma família, a família Francine, e estes eram responsáveis pelas obras que alimentavam as fontes, os espelhos d'água e os jogos d'água. No início, construiu-se uma torre d'água com a função de trazer água das proximidades. Era uma bomba grande que era movida por cavalos. Portanto, os cavalos andavam à volta e puxavam a água. Obviamente isto não chegava. Aliás, a água foi sempre um problema em Versalhes durante os 3 reinados dos reis. Do 14, do 15 e do 16, tiveram sempre muito problemas com a água chegar aqui. Eles tinham que arranjar as coisas de forma sustentável, porque eles não conseguiam trazer água para tanta gente. Então tinham que reciclar, renovar, armazenar, captar a água da chuva. Portanto, foi sempre motivo de muitas obras de engenharia para trazer a captação de água.
Construíram-se moinhos de vento que elevavam o nível da água. Ainda se iniciou um projeto para levar a água do rio Sena para Versalhes, mas foi abandonado. E no final construíram cerca de 30 km de canalização em chumbo, que não era lá grande coisa, e 40 km de aquedutos subterrâneos e assim conseguiam-se também encher os reservatórios e preservar a água. Depois dos dispositivos de água, também se destaca o Pièce d'eau des Suisses, ou seja, a Sala da Água dos Suíços. Foi construída por soldados suíços em 1665, ao longo da Horta do Rei. Os espelhos de água são muitos, com estátuas e com fontes, sendo as mais belas a de Latone, a de Apolo e a de Neptuno. Em relação à Sala da Água dos Suíços, no inverno gelava e faziam patinagem. Este lago dos Suíços acabou com um problema de um lago de água estagnada que eles tinham, que era muito mal cheiroso. Chamavam as águas mal cheirosas e agora já lhe chamavam as águas dos suíços, mais bonito. E também alimentava a Horta do Rei. Como o Palácio de Versalhes tinha muita gente, era necessário dar de comer a muita gente e neste tempo não havia automóveis, nem estradas em condições, tudo vinha de carroça de Paris, levava muito tempo e muitas coisas estragavam-se. Então o rei decidiu plantar muitas hortas, pomares, tinham também gado, para poder alimentar a corte. Depois temos os bosques. Os bosques ofereciam muita intimidade aos moradores do palácio. Estes bosques são labirintos de vegetação e escondiam muitas surpresas. Por exemplo, os bosques dos banhos de Apolo escondem uma gruta artificial e a estátua Apolo servido pelas ninfas. Outro bosque famoso é o Bosque da Sala de Bal, onde o rei ia dançar. Outro local muito famoso e muito importante para a corte era o Laranjal. A laranja, na altura, era extremamente exótica, não havia na Europa, não é verdade? Então o rei queria deslumbrar as pessoas com frutas exóticas e decidiu plantar laranjas. Obviamente não funcionou muito bem, porquê? Porque os invernos rigorosos da Europa não vão muito bem com laranjas, com laranjeiras. Então ele decidiu criar uma estufa gigante para as suas laranjeiras. Entre 1682 e 1686 é plantado o Orangerie, voltado para sul, que é composto de paredes grossas de mais de 5 metros que conservam uma temperatura constante. Uma observação final. Estes jardins, a manutenção era absurdamente cara. Vocês imaginam, tem que ter jardineiros porque isto é tudo feito de forma muito rigorosa, não é? O traçado é simétrico e rigoroso. Tem que ter flores frescas. Tem que ter estas bombas, esta manutenção de água constante. Tem os bosques, têm que ser preservados e tratados. Tem as laranjeiras, tem as hortas. Isto era caríssimo. Então, quando chegou ao Luís XV as coisas ainda iam mais ou menos, mas no Luís XVI havia muita contestação popular, a França estava em crise, o povo passava fome e o rei não conseguia justificar gastar tanto dinheiro no jardim. E o que é que ele decidiu fazer? Mudar o jardim de jardim francês para jardim inglês. O jardim francês é este jardim de Versalhes, reto, simétrico, super bem tratado. O jardim inglês é o chamado jardim dos românticos, é uma coisa mais natural, com altos e baixos, com arbustos de vários tamanhos, diferentes tipos de flores, nada de geometria. Ele queria mudar porque é muito mais barato, não é verdade? As coisas crescem e pronto, deixa estar. Só que todo o terreno de Versalhes, à volta de Versalhes, foi pensado para o jardim francês. É reto, é plano, é matemático. Era caríssimo mudar a tipologia do terreno, portanto, ele acabou por não mudar nada porque percebeu que mudar do jardim francês para o jardim inglês ia ser caríssimo. Então desistiu. E ficou assim ainda bem, porque Versalhes é conhecido pelos seus magníficos jardins. E realmente os jardins de Versalhes são uma coisa fantástica, maravilhosa de se visitar. As fontes são magníficas, especialmente a fonte de Neptuno e a fonte de Apolo. A fonte de Apolo era a fonte preferida do Rei Sol, porque ele tinha uma relação com Apolo, ele achava que era o Apolo do seu tempo, e era revestida a ouro. Ainda é lindíssima e realmente vale a pena. Vamos então agora falar, na próxima parte do nosso vídeo, acerca do que fica para além dos jardins e para além do palácio, porque há muito mais para ver em Versalhes. Luís XIV, Luís XV e Luís XVI viveram em Versalhes. O palácio não lhes chegava. O palácio era onde ficava toda a corte. Nós olhamos para as dimensões do palácio e achamos que é enorme. E é realmente grandioso, é típico do barroco, aquelas construções luxuosas e gigantes. Mas toda a gente vivia aqui, toda a corte. Não havia muita intimidade e afinal não era assim tão grande para tanta gente. Então o que é que acontecia? O rei e a rainha quiseram fazer mais construções à volta para terem privacidade.
ou porque podiam, ou porque tinham dinheiro, ou porque sim. Enfim, vamos então agora conhecer algumas dessas construções que se fazem parte do Complexo de Versalhes. Vocês podem comprar o bilhete para ver tudo, o palácio, os jardins e as construções. É assim, eu não sei como é que eles conseguem ver tudo num dia, porque só o interior do palácio dá para um dia, só os jardins dá para outro. Mas eu vou deixar os links para visitarem tudo isto, se quiserem os sítios para visitar, onde comprar os bilhetes, quanto é que custam os bilhetes, e também vos vou deixar alguns documentários. Eu peço desculpa por ser em francês. Eu não percebo muito francês, tentei, mas pronto. Mas vou-vos deixar os documentários para coisas mais, assim, mais picuinhas. Entendem? Ver tudo à minúcia, porque eu estou mais concentrada no barroco e o palácio atravessou várias épocas, especialmente o neoclássico. Vamos então conhecer alguns elementos do Complexo de Versalhes. Vamos começar por aqui, pelo pequeno Trianon. O pequeno Trianon tem uma história interessante. Ele está extremamente ligado a Marie Antoinette, porque este era o palácio da rainha. A Marie Antoinette ficava muito cansada de estar na corte, coitada. Ela tinha, pronto, uma vida muito agitada e muito cansativa, sendo rainha. Na verdade, ninguém gostava dela e ela sentia-se mal, toda a gente a julgava. Ela queria ter um sítio para estar mais isolada, para estar sozinha, para não ter aquela obrigatoriedade de ser formal. Este pequeno palácio já existia, não foi feito para ela. Na verdade, ele foi mandado construir por Luís XV como oferta à Senhora de Pompadour, que é uma famosíssima amante do rei, era a preferida do rei, Madame de Pompadour. Ele fez este pequeno palácio para ir visitar. Esta acabou por falecer, infelizmente, antes do final da obra, e foi a Senhora do Barry que aí se instalou. A construção é de Ange Jacques Gabriel, o mesmo arquiteto da Praça da Concórdia e também da Escola Militar. Mas em 1774, a Marie Antoinette afasta a Senhora de Barry e reclama o pequeno Trianon. Este é um edifício de planta quadrada, de estilo neoclássico, com linhas retas, colunas e pilastras da ordem coríntia. A decoração é dedicada às flores e está envolta em jardins. Talvez por isso seja um palácio também mais feminino, que as senhoras gostavam bastante. Depois da Revolução Francesa, ele foi ocupado por pessoas muito famosas, nomeadamente a irmã de Napoleão Bonaparte e a sua esposa, a imperatriz. Portanto, foi sempre do agrado feminino. Perto do pequeno Trianon fica a Aldeia da Rainha. Na verdade, a Aldeia da Rainha é uma quinta que produzia os vegetais para a corte. Aqui estava um celeiro, um estábulo, um curral, uma leiteira e um famoso jardim botânico. Esta pequena aldeia foi obra do arquiteto Richard de Mique e as casas são construídas ao redor do lago e da quinta recuada. E vocês reparem que a traçada das casas é da Normandia. Portanto, a rainha, a Marie Antoinette, pediu uma aldeia típica da Normandia aqui em pleno Versalhes. Quem pode manda, quem não pode obedece. Pronto, muito bonito. Isto ficou em ruínas depois da Revolução Francesa. Ficou completamente em ruínas e agora está a ser reconstruído. Aí tem uma quinta biológica onde os miúdos podem brincar com os animais e essas coisas assim. Depois da Aldeia da Rainha temos então mais um palácio, que é o Grande Trianon. Este edifício foi construído como a segunda residência para o Rei Sol. Este era o seu castelo privado. Portanto, acompanha-me. O senhor morava no Louvre. Não gostou. Mandou construir Versalhes. Não gostou. Mandou construir este palácio. Parece pequeno, porque tivemos a ver Versalhes, mas na verdade é gigantesco. Era o seu palácio privado. Ele tinha mais, mas este era o que ele mais gostava. O Grande Trianon fica próximo do Palácio de Versalhes. Primeiramente era mais pequeno e era conhecido como o Trianon de porcelana. Foi construído em 1670 com uma estrutura de madeira revestida a mosaicos, mas foi deitada abaixo em 1687. E depois foi construído no seu lugar o Grande Trianon, do arquiteto Jules Ardoin Mansart. Esta construção é conhecida como o Trianon de mármore e é do estilo neoclássico. O palácio é composto por dois edifícios, um a norte e outro a sul, dentro do grande pátio de honra. A ligar os edifícios temos uma lógia. A utilização do mármore vermelho de Languedoc dá um tom rosa ao edifício. Os gradeamentos dourados foram colocados por Napoleão para a sua segurança pessoal. E finalmente temos os jardins do Grand Trianon, que também são de Le Notre, que projetou o Jardim Francês para Versalhes e decidiu então projetar o mesmo estilo de jardim aqui para o Grand Trianon. A maior parte destes jardins já não existem, foram destruídos durante a Revolução Francesa e foram deixando de ser cuidados. Não é que tenham sido destruídos. As pessoas deixaram de cuidar e eles acabaram por morrer, os jardins. Pronto. Tudo isto pode ser visitado e eu vou deixar então os links. Vocês perceberam que estamos aqui há horas a falar de um palácio apenas. O Palácio de Versalhes é um marco na arquitetura. Ele é muito importante porque é barroco.
apesar de não ser aquele barroco que nós estamos habituados, porque já tem aqui muitos apontamentos do clássico, é o estilo do barroco francês, é o classicismo barroco, ou o barroco classicista, ou o estilo Luís XIV. Também há quem lhe chame Le Grand Siècle, o grande século. Mas pronto, esse não é tão oficial. Ele é um monumento que por dentro nós percebemos perfeitamente as inspirações do barroco, mas também tem muito de neoclássico já, especialmente nestas últimas construções, e ele dita a moda do que deve ser um palácio para o resto da Europa, para o resto dos tempos. Depois de chegar a Versalhes, todos os outros palácios não pareciam palácios. Depois de chegar a Versalhes, todas as outras pessoas queriam um palácio igual lá nos seus países. Portanto, o Palácio de Versalhes é um marco da arquitetura, é um marco da arquitetura paisagística e é um marco do interior, da decoração de interiores. É lindíssimo e é barroco e é francês. Nós na próxima semana vamos analisar mais uma obra de arquitetura do barroco francês, uma igreja, e depois vamos entrar também um pouco nas análises de pintura. Não se esqueçam de fazer gosto, de partilhar os nossos vídeos. Se quiserem votar nas nossas enquetes, receber os guiões dos nossos vídeos, podem receber tudo isto sendo membros do Clube Criarte. E para ser membro do Clube Criarte, basta clicar no botão que fica por baixo de todos os vídeos, que diz aderir. Vocês vão clicar, vão ter acesso a um vídeo onde eu vou explicar quais os patamares do clube, o que é que cada pessoa recebe em cada um dos patamares. Já sabem, não se esqueçam de nos apoiar, deixem um comentário simpático e na próxima semana voltamos com mais atualizações. Eu sou a Sara, fiquem bem. Tchau! Au revoir!